bom, pessoal? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 4 produtinhos que mudaram o meu cabelo, deixaram ele muito mais lindo, muito mais sedoso e brilhoso. E são produtinhos que você pode comprar e usar em casa, produtinhos baratinhos, alguns caseiros e outros não. Mas são produtos muito bons pro cabelo, que vão deixar o seu cabelo mais lindo ainda. Então, se tá curiosa pra saber desse vídeo, quais são os produtos que eu vou mostrar, já deixa o teu like aqui abaixo pra mim saber que tu gosta desse tipo de vídeo, trazer mais conteúdo assim. E se tu ainda não é inscrita no canal, te inscreve e ativa nas notificações do sininho, que assim tu vai receber todos os vídeos em primeira mão. Faz um tempo já que eu ando mudando os produtos do meu cabelo, que é pra ter um cabelo mais bonito, um cabelo mais brilhoso, um cabelo mais sedoso. Meu cabelo ele tá muito comprido, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá muito comprido mesmo. E no dia a dia eu não faço muita coisa nele. Eu só lavo, seco e prendo ele. Geralmente eu faço um coque aqui em cima, assim, no meu cabelo. Ou eu faço um rabinho de cavalo com o cabelo mesmo. Eu dou um nó. Eu não prendo ele com piranha ou rabicó, essas coisas. Mas eu geralmente amarro ele aqui assim, pra passar o dia, pra trabalhar, pra fazer as minhas coisas. Eu gosto de ficar com o cabelo bem despojado, assim, bem... E uma coisa que me incomoda pra caramba é os fiozinhos que ficam nascendo aqui, os baby hairs, que agora eles estão controlados, porque eu utilizei os produtos. E é o seguinte, gente, o que que acontece? O meu cabelo, ele é ondulado, então ele é liso na raiz aqui, assim, e aqui ele começa a crespear, né? Ficar mais onduladinho com ondinhas. E aí, a raiz, quando tá medonho, o meu cabelo, ela começa a ficar toda assim, ó. Sabe? Aqui assim, assim, ó. E aí, o que que acontece aqui? O cabelo fica feio, né, gente? Fica um monte de cabelinho assim nascendo, eles são desse tamanho assim, então eles ficam aqui assim, meio escabeladinhos assim, deixando esquisita. Aí eu tenho que fazer algumas coisas e adaptar pro cabelo ficar bonito de novo assim, ficar caidinho, bonitinho pra baixo, como é pra ele ficar, né? E eu sei que muitas de vocês, principalmente quando estão na transição capilar e estão saindo da progressiva, isso acontece muito, né? Porque eu já fiz progressiva e eu sei como é que é. Isso que o meu cabelo já é mais liso a raiz, mas eu sei que quem faz progressiva e tem o cabelo mais crespo fica assim, porque é todo assim a raiz. E isso é muito ruim, a gente não gosta, né? A gente fica muito estranho mesmo a raiz, assim, diferente do resto do cabelo. E aí eu adaptei alguns produtinhos caseiros pra gente controlar esse frisinho assim que dá na raiz, até no resto do cabelo, no restante também. Quando meu cabelo tá com frizz eu faço essas dicas e sempre dá certo, é muito bom. Então, gente, um desses produtos é esse aqui que eu tô usando, que é o pré-shampoo da Pantene, gente, que é um produto muito, muito bom, como fala aqui, pré-shampoo, né? E na verdade ele é um shampoo anti-resíduos, um shampoo muito forte, muito bom. E o que que ele faz? Ele limpa profundamente o seu couro cabeludo, principalmente pra mim que tenho o cabelo oleoso aqui, ele é misto, né? Ele é oleoso na raiz e nas pontas é seco, então eu tenho que usar ele, eu uso bastante assim na raiz, lavo com ele, e aí depois eu coloco o meu shampoo do dia a dia que eu estiver utilizando. E ele é muito bom, gente, ó. Ó, aqui tá escrito assim, ó, limpeza profunda, controle de oleosidade. E realmente eu senti que ele tira a oleosidade do couro cabeludo, evitando caspa, evitando sebo, evitando essas coisas chatas tudo. E é muito bom, eu paguei acho uns 17, 18 reais nele, eu não me lembro, faz tempo que eu comprei, foi na farmácia. E ele é muito bom, gente, ele já tá na metade, ele vem 400 ml. E com certeza, assim que terminar, eu vou comprar outro. O cheirinho dele também é um cheirinho muito gostoso, um cheirinho doce, assim. Mas depois que você bota no cabelo, não fica forte e enjoativo. Então eu gostei bastante desse produto, é fácil de você encontrar aí perto da sua casa, vai ter. Com certeza aqui, acho que perto de casa acho que tem também. E é isso, gente, esse produto aqui é muito bom. E eu uso ele assim na minha lavagem no dia a dia. Quando eu vou fazer uma hidratação no cabelo, qualquer produto que eu vá usar, assim, hidratação ou nutrição, eu também uso ele. Aí eu uso assim, gente, quando eu vou usar ele pra fazer uma nutrição, uma hidratação no cabelo, eu faço assim, eu lavo o meu cabelo com ele, só com ele, passo bastante assim todo o cabelo, enxago o cabelo e aí eu uso o produto que eu for usar, ou a receita caseira, ou a máscara de hidratação, de nutrição, aí eu uso. Dessa maneira, gente, o cabelo ele vai abrir as cutículas do cabelo e aí você não vai botar condicionador, você vai botar o seu produto, né?
a sua hidratação, a sua nutrição. Dessa maneira, vai ficar muito mais forte o tratamento que você for fazer no seu cabelo, vai potencializar o tratamento, porque o seu cabelo vai estar com os cabelinhos assim, vamos imaginar que ele abre todas as cutículas do fio, então vai estar tudo abertinho para receber o produto que você for botar. Então tudo que você for botar vai ser muito mais forte no cabelo, gente, vai concentrar mais no cabelo, vai entrar mesmo e profundamente no cabelo, sabe? Dentro do fio. Então é muito bom você fazer isso, usa essa dica porque vai fazer toda a diferença. Sabe aquela hidratação que tu faz e não dá resultado? Faz isso antes dessa diquinha de você passar o shampoo. Se você não tiver isso, pode ser de outra marca também, mas um shampoo anti-resíduo, passa em todo o seu cabelo bem forte assim, enxagoa e use o seu tratamento, porque você vai ver que vai potencializar o efeito, gente. É muito bom essa dica, eu uso e sempre funciona, é muito bom. Hoje eu usei, inclusive, porque eu lavei meu cabelo mais cedo. E fica lindo o cabelo, gente, dá super certo. Tenho certeza que vocês vão fazer. Deixa aqui nos comentários também se tu já sabia, já usava essa dica pra mim saber. E o que tu achou também, se tu não sabia aí, dessa diquinha aí do produtinho. Então, gente, outro produto que eu tô usando, eu tô adorando no cabelo, já usei de outras marcas. E hoje eu tô usando da Amende, que é esse daqui, esse produtinho preto. E eu comprei ele numa casa de cabeleireiro, ele tava lá, eu achei a embalagem bonita, me chamou a atenção. E aí eu abri, senti o cheirinho, gostei, ele tem um cheiro bem diferente, assim, um cheirinho forte, mas ao mesmo tempo é um cheiro de produto caro, sabe? Um cheiro de produto bom. Ele não é muito caro, não, eu acho que foi uns 30 reais que eu paguei. E tá sem preço agora, eu não me lembro mais do preço, mas ele é baratinho, gente, não é muito caro, não. E ele é muito bom, realmente, ele é um leave-in e aí um finalizador pro cabelo, eu uso ele como finalizador. Então, o que eu faço? Depois que eu lavo o meu cabelo, enxaguo, passo condicionador, tudo, e na hora de secar, eu passo umas 10 espreitadas assim na mão, espalho em todo o cabelo da raiz até as pontas, eu concentro mais dessa parte aqui do cabelo pras pontas. Então eu pente o cabelo e seco com o secador, porque assim, gente, ele não vai deixar queimar o cabelo com o secador. Geralmente eu seco meu cabelo no secador, eu acho que agora no verão eu não vou fazer tanto isso, mas é muito bom porque pra pentear o cabelo fica muito mais fácil de pentear, porque ele ajuda a pentear o cabelo fica mais macio, assim, desembaraçado. E também ele é protetor térmico, então você vai passar esse produtinho aqui, ou o produto da marca que você quiser, né, o livro que você escolher, em todo o seu cabelo, e vai estar secando o seu cabelo, porque dessa forma, os produtos, tanto chapinha quanto secador, ele não vai queimar o seu cabelo, sabe? Dá uma esquentadinha até vai, mas aí cria uma película protetora nos fios e não vai danificar os fios, não vai ficar aqueles frisinhos, senão o cabelo cheio de ponta dupla, tudo quebradiço. Quando você usa um produto assim, um finalizador, ele ajuda muito nisso pra deixar seu cabelo bonito e pra não danificar os fios. Então, gente, já falei pra vocês de 2 produtinhos que a gente compra na farmácia e no mercado pra usar no cabelo. Agora a gente vai falar de outros 2 produtinhos próximos, são produtinhos caseiros, de dica caseira, né, gente? E vamos lá. Pra esse daqui, gente, que é o óleo de coco, acho que todo mundo já viu falar em usar óleo de coco no cabelo e que deixa o cabelo muito bonito, que deixa o cabelo muito maravilhoso. E eu vim aqui dar dica pra vocês, gente, que é verdade, o cabelo fica maravilhoso. Esse aqui é óleo de coco de cozinha mesmo, gente. Óleo de cozinha de coco. E esse daqui eu comprei, gente, faz muito tempo e olha só. Ainda tem um monte dentro, esse aqui é do pequenininho, ainda tem aquele pote maior, mas esse aqui é o vidro pequenininho. E, ai, o cheirinho, gente, é muito bom mesmo. E pro cabelo, ele faz muito bem pro cabelo, deixa o cabelo lindo, gente. Dá pra fazer progressiva caseira com óleo de coco também. Se vocês quiserem que eu faça vídeo resenha falando dos benefícios do óleo de coco e da progressiva, deixa aqui abaixo que eu faço o vídeo pra vocês ensinando a fazer progressiva caseira com óleo de coco. E o que o óleo de coco faz pro cabelo? Ele deixa o seu cabelo muito nutrido, muito bonito mesmo, assim, liso, bonito, com movimento, com balanço e não tira o volume, gente. Claro que tem que saber usar, se você usar na dosagem errada, o seu cabelo vai ficar estranho, vai ficar pesado, né? Então tem que saber usar o produto. Ah, e uma dica, gente, é importante quando você for usar o óleo de coco no cabelo, como é um produto muito oleoso, muito forte, é importante que você faça a limpeza profunda no seu cabelo depois, porque senão o seu cabelo vai ficar pesado, sem movimento e sem brilho. Então vai dar um efeito contrário do que você quer. Então tem que usar na medida certinha pra não acontecer isso. Eu até indico pra vocês o produto que eu mostrei anteriormente, que é o shampoo anti-resíduo, né, da Pantene, pra você poder estar fazendo a limpeza profunda no seu cabelo, pra ele não ficar pesado, não ficar demais exagerado, né. E não pode passar o óleo demais também, porque além de estar desperdiçando o produto, né, que você pode usar pra outras coisas, você também vai ficar com o cabelo feio. Tem que usar na medida certinha, gente, não pode exagerar, não adianta, tem que usar na medida certinha.
E nosso próximo produtinho, gente, o quarto produtinho, o último produtinho, mas não menos importante, é um produto muito bom, que é o produto que eu uso pra reduzir frizz, gente. É um produto que eu passo no cabelo, que eu falei pra vocês que eu tiro esses fiozinhos assim, os baby hairs, e também deixo o cabelo bem lisinho aqui assim, sem aqueles frizinhos, que é a manteiga, gente. Pois é, essa daqui é manteiga ou margarina, deixa eu ver. Essa daqui é sem sal, eu comprei sem sal, tá? Mas você pode usar com sal também, se você quer pegar na geladeira da sua casa aí pra testar, usa também porque vai funcionar. Aqui tá escrito Doriana, deixa eu ver se isso aqui é manteiga ou margarina. Ah, é margarina, tá, gente? Isso aqui é margarina caseira. Caseira não, é margarina de mercado, né, gente? Eu comprei dessa marca aqui, mas você pode comprar da marca que você quiser, tá? Eu comprei porque era baratinho, acho que foi R$2,50 que eu paguei, se eu não me engano, gente. Aqui tá escrito que tem vitamina B6, vitamina D, B12, e aí eu peguei. E, gente, tem um cheirinho de manteiga, de margarina assim mesmo, né? Um cheirinho forte de gordura mesmo. E aí o que eu faço? Geralmente quando eu uso, eu misturo no óleo de coco. Você pode usar só ela também, que também vai dar um efeito super bonito no cabelo. Mas se você quiser, assim, se o cheiro te incomodar muito, mistura no óleo de coco, tá? Essa aqui que eu comprei, como eu falei pra vocês, é a sem sal. Vocês podem estar comprando com sal também, se você quiser. Mas não vai fazer diferença nenhuma pro seu cabelo. Eu acho que até melhor a sem sal, né? Porque o sal não faz bem pro cabelo. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar na mão, como se estivesse untando a sua mão, assim, vai passar bastante. E vai passar no seu cabelo assim, e vai puxar, vai passando assim, principalmente na raiz, passa bastante na raiz, tá? Não tem problema, gente, isso não vai deixar sua raiz oleosa, nem caspa, não se preocupe, porque eu tô acostumada a passar margarina no cabelo. E realmente a gente não deixa o cabelo assim oleoso depois, é só você saber limpar o cabelo com o shampoo de resíduo depois, que eu falei pra vocês. Então você vai passar assim, todo o cabelo assim, vai puxar pras pontas, passa bastante nas pontas, porque deixa as pontas assim mais soltinhas, mais bonitinhas depois. Então passa em todo o cabelo essa manteiga. E aí você pente o seu cabelo, deixa bem penteadinho, certinho, assim, bota pra trás. Se você quiser até pode botar uma toalha aqui assim, assim, pra não sujar sua roupa. E aí você deixa o seu cabelo todo assim, a sua testa, que assim vai ficar tudo lotado de margarina, tá, gente? É normal. Mas assim, você passa no seu cabelo e deixa de 15 a 30 minutos o seu cabelo, já tá suficiente. Já vai deixar seu cabelo super bonito, super macio e brilhoso. E o mais legal, gente, da margarina no cabelo é que ela não deixa o cabelo pesado, não deixa o cabelo oleoso, não deixa o cabelo assim com ar de demais, sabe? Quando você bota produto demais, não fica assim, é só você botar na medida certinha. Se vocês quiserem um vídeo exclusivo ensinando como fazer alisamento no cabelo com a margarina, deixa aqui abaixo que eu faço pra vocês o vídeo passo a passo ensinando. E é realmente um alisamento super rapidinho que eu faço no meu cabelo e dá super certo, gente. Às vezes eu tô com o cabelo sem lavar 2 dias e aí ele tá com um pouquinho de frizinho aqui assim, os baby hairs, né, ou se não aqui. E aí eu pego um pouquinho só de margarina ali e passo assim e deixo assim uns 15 minutos antes do banho e vou tomar banho e o cabelo já fica lindo, lindo, lindo depois. Mas como eu falei pra vocês, lave bem o cabelo depois e condicione o cabelo também, tá, gente? Não é porque você vai fazer essa hidratação, essa nutrição com a manteiga ou com óleo de coco também, se você quiser misturar os dois também é legal, mas você tem que passar condicionador, tá? Não... Então, gente, aí como eu falei pra vocês, é só você saber fazer o passo a passo direitinho. Eu vou estar deixando aqui na box de informações algumas informações pra vocês, algumas informações extras pra vocês fazerem essas receitinhas caseiras com os produtos que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas. Se vocês já sabiam, se tu já sabia dessas dicas de passar margarina no cabelo ou óleo de coco, deixa aqui abaixo. Acho que óleo de coco todo mundo sabia, né, gente? Mas a margarina, essa daí é nova. E eu gostei bastante, gente. Isso aqui que é mais legal, eu comecei a passar margarina no cabelo depois que algumas marcas começaram a fazer produtos que era margarina, manteiga capilar, alguma coisa assim. Eu vi, eu pensei assim, deve fazer bem pro cabelo. Porque quando a gente descobriu que a maionese caseira, maionese comprada, fazia bem pro cabelo, as marcas começaram a criar também os produtos com o nome de maionese capilar e tal. E aí a gente, aí eu já me adiantei e dei conta que as marcas estão fazendo, é porque deve fazer bem pro cabelo. Pensa bem, a gente paga R$2,50 no potinho, muito mais barato, né, gente? Não precisa misturar nada, não precisa fazer nenhum procedimento, é super fácil, é só você pegar a sua margarina ali e passar. Então eu acho que vale a pena, eu acho que a única coisa que é o ponto negativo que você tem que ver se você gosta é o cheiro, porque realmente o cheiro da margarina, gente, não é gostoso no cabelo. Mas depois que a gente lava o cabelo e finaliza, o cabelo fica muito cheiroso, muito bonito, tá? Não te preocupa que não vai ficar com o cheiro da margarina. Eu, pelo menos, não sinto assim cheiro de margarina no meu cabelo, fica bem cheiroso. É que eu passo os outros produtos finalizador, assim, condicionador e tudo, então o cabelo não fica com o cheiro da margarina. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida,
que não esteja aqui no box de informações, deixa aqui abaixo nos comentários suas dúvidas, deixa também as receitinhas, o que de produtinho caseiro que tu usa diferente no cabelo, que deixa teu cabelo bonito, compartilha com as amigas, gente, porque a gente tá aqui pra isso, que é pra compartilhar as dicas com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui abaixo pra trazer mais vídeos como esse. E se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve e ativa no sininho as notificações pra assim tu ficar ligadinho em todos os nossos vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau! Gente linda!